tarde, você que está ligado conosco, começa agora o Caleidoscópio e esse é o nosso papo, o papo dessa turma. Foi legal, né? A turma tá ligada aí na questão do Obama, da Dilma, espionagem digital. E vamos dar o nome, né, desse jovem que eles falaram, de 29 anos, ex-analista de inteligência da CIA e colaborador terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. O cara ficou famoso. Por quê? Porque ele botou a boca no trombone, como diria o velho Chacrinha, não é? Agora, esse negócio de espionagem, estranho esse papo. Será que isso é teoria da conspiração? Será que os países espionam os outros países? Será que isso não é um papo lá da Guerra Fria, lá dos anos 50, 60 e 70? Do 007, filmes de ficção? E agora? Continua isso? E no seu Facebook, na sua rede social, você é espionado? Você já foi vítima de espionagem? Esse é o nosso papo. Então vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados. Vamos começar pela diretora executiva de gestão estratégica e tecnologia da empresa Hutner Consult. Ela é professora e coordenadora do curso de gestão de tecnologia da faculdade IETEC. Estou falando da Alexandra Hutner. Tudo bem, Alexandra? Tudo ótimo, Elias. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Tá bom. Você tem Facebook? Eu não tenho. Quero Claro que tenho Facebook, claro que tem? Twitter. Então tá bom. Tem tudo que é possível e viável Tá na tecnologia. Combinado. Então, ela disse que tem, né? Vamos saber agora o seguinte. Gerente de desenvolvimento de produtos de tecnologia da empresa em tecnologia da informação, a NetService, que trabalha com segurança digital. Anderson Barbosa. Anderson, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Beleza. E temos aqui um advogado, né? Professor de Direito Internacional do Centro Universitário Milton Paiva, meu colega, mestre, olha o cara aqui, mestre em Direito Internacional com ênfase em terrorismo internacional e pirataria aérea. Uau, o cara é completamente maluco, né? Fernando Coelho, obrigado, professor, pela presença. Valeu, Elise. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. A NSA e a comunidade de inteligência em geral é focada em obter informações sempre que pode, por todos os meios possíveis. Para eles, a NSA especificamente, tem como alvo as comunicações de todas as pessoas. Eles manipulam a população e agora querem receber informações de como anda essas manipulações. Assim, eles filtram, analisam, medem, armazenam todas as informações por um período de tempo. Simplesmente porque essa é a maneira mais fácil, mais eficiente e mais valiosa para alcançar os fins. Utilizam então a desculpa de que fazem desta forma, a fim de proteger-se de um nocivo governo estrangeiro ou um suspeito de terrorismo. Eu pude fazer escutas de alguém sob interesse de uma pessoa ou outra, ou até do presidente. Bom, vamos saber, espionagem digital. Quando a gente fala isso, professora, o que é espionagem digital? É a obtenção de informação sem o consentimento daquele que está fornecendo ou vítima do fornecimento da informação. Então, a ausência de consentimento, eu acho que identifica bem a espionagem digital. E o digital assim. Por quê? Porque está nesse meio digital. Essa visão computacional, né? Essa tecnologia onde trafegam as informações, a gente pode dizer que isso é um meio digital, cibernético, digamos assim. Sim, legal. Vamos lá, Anderson. O Brasil, né? Nós somos muito relaxados com isso. A gente nunca acredita em espionagem, essa coisa toda. O brasileiro é do nosso perfil, né? E na área digital a gente é bem relaxado mesmo, hein, Anderson? Acredito que sim, né? Tomamos como base o próprio governo, né? O próprio governo não sabia que estava sendo espionado, né? Mas dá para acreditar nisso, Anderson? Eu fico pensando, não é possível, professor, né? O governo não sabia? É possível que eles não sabiam. Os programas, os softwares, os equipamentos de segurança, eles permitem que você configure, né, os configure de forma que você proteja todas as suas informações. Mas se essa proteção não for bem estabelecida, não tiver ocorrido uma boa configuração, e também não estiver feito uma lista, né, de verificação quanto a essas configurações, que isso vai mudando pode acontecer. Rapidamente, isso né? muda com frequência e você também você pode, nesse caso, ter a lista de todo mundo que acessou o seu ambiente. Então, se isso estiver configurado, se estiver sendo verificado, você certamente vai saber se alguém invadiu ou roubou alguma informação. Você pode até não saber se não conseguir evitar que invadam. Ok, mas saber que não está sendo invadido? Aí, legal, se estiver configurado, isso é perfeitamente possível. A tecnologia ela foi concebida para ser rastreada, né? A rastreabilidade está intrínseca, é uma engenharia. Então, você tem esses registros, é viável, sim, que ela foi concebida para que isso aconteça.
Então não tem ninguém inocente nessa parada. Não, a inocência, a minha surpresa vem de ser surpreendida junto com a presidente Dilma. Né? Assistindo um programa de televisão, exatamente. Todo mundo ficou sabendo. Né? Todos nós surpreendidos juntos. Então, eu acredito que não houve essa surpresa, que efetivamente isso já vem ocorrendo há muitos anos e existem centros de estudo pelo mundo inteiro. Isso já é uma situação vigente no nosso dia e já aos últimos 5, 6, 7 anos. Então, assim, isso é sabido. Né? Bom, Fernando, vamos entrar nessa questão. Professor, sim. Espionagem não é coisa nova, né? Não. A espionagem, ao contrário, ela é muito antiga. Ela é muito, muito antiga. A espionagem, igual a professora Alexandra já falou, é a obtenção de informações de forma clandestina. E como é que funciona isso? Você tem aí a questão da própria espionagem digital e você tem outras formas. A espionagem, ela remota o Egito Antigo, os hebreus, portanto, já foi um meio de expediente para vários governos, para vários imperadores, vários reis que mandavam matar pessoas, envenenavam. Isso porque os traidores, né? Traidores que, né, e essas informações eram colhidas de forma, obviamente, sorrateira. Agora, só voltando um pouquinho no que os outros pessoas falaram de TI, eu não acredito que tenha sido uma surpresa para o Brasil essa questão da espionagem digital. Não acredito. A forma que ela está sendo trabalhada é que nos surpreendeu a nós todos, mas isso já vem sendo trabalhado há tempos. Tanto é que a própria embaixada do Brasil nos Estados Unidos, na década de 70, ela sabia que estava sendo espionada e fazia ligações para o Brasil contando casos que, na verdade, não eram muitas vezes nem fictícios, não eram nem reais, eram fictícios, mas justamente também para tentar manipular o pensamento. Espião. Exatamente, a gente chama isso de contra-espionagem. Ou seja, ninguém é inocente mesmo nessa história. Né? Tanto é que o próprio Brasil também tem uma agência, que é a Agência Brasileira da Inteligência, e ninguém fala assim, existe uma agência de espionagem. Não. Ou a gente pensa que é uma coisa só da ditadura militar. Não é. Continua em atividade. Continua em atividade, inclusive, tem vários jovens aqui, se vocês quiserem até fazer concurso público para trabalhar como pra ser espião oficial. Pode. Sim, exatamente. Exatamente, você tem concurso para isso. Mas tem que conhecer de TI agora, né? Tem que conhecer muito de TI. É uma área realmente que tem muito destaque e estudar bastante, mas obviamente vai ter um campo de trabalho aí realmente grande, até porque falta pesquisa no Brasil, então eu acredito que vai ser uma área bem produtiva e reveladora nos próximos anos. Estão perguntando aqui, a banda comentou que tem curso para espião? Como é que é esse negócio? Não se fala assim, na mídia que fica se falando, espião. Na verdade, por exemplo, não tem agência de espionagem, a gente tem um nome mais chique, né? Agência da inteligência. Aí fala inteligência e contra-inteligência. Aí nenhum país assume que faz a inteligência, todo mundo fala, não, estamos nos preparando para uma contra-inteligência. Contra-inteligência é burríssimo. É algo interessante. Mas, na verdade, é como se fosse algo educado para falar assim, não, eu não te espiono, mas eu estou pronto para, se eu for espionado, eu tomar as medidas, as cautelas devidas. Que, por enquanto, o Brasil, não vi tomando nenhuma. Tá. Anderson, que cautelas que o país poderia tomar? E, assim, essas cautelas a gente também pode tomar? Como é que é isso aí, Anderson? Sim. As cautelas que o Brasil deve tomar é investir em segurança da informação, né? Nós sabemos que o investimento em segurança da informação pelo país, pelo Brasil, é muito, mas muito inferior ao investimento, por exemplo, dos Estados Unidos. Os softwares, os programas, a própria criptografia que garante a segurança da informação. O que é criptografia? Criptografia é você conseguir embaralhar ou embaralhar as informações de uma forma. Vocês lembram, todo mundo que estudou aqui, a conversa com do Pi, né? Isso, códigos, né? Códigos, Então é você falar sobre códigos na rede também, onde você, somente você ou quem você deseja, tenha esse código. Sim, então, as informações que são trafegadas, elas são trafegadas de formas criptografadas. Então, esses códigos, esses softwares, a maioria deles são desenvolvidos e foram desenvolvidos por empresas estrangeiras. Então, não existe esse investimento no país. Né? Tá. Você está falando que é um investimento até na questão até de educação, de formação dessas pessoas. Formação dessas pessoas. Né? Então, existe essa questão. Quando a gente fala assim que eu acredito que eles poderiam até não saber, porque existem formas para quem desenvolveu a criptografia, para quem desenvolveu o programa, a plataforma, né? Formas de capturar as informações sem que você perceba, mesmo que você tenha logs, ou seja, a lista de acesso, mesmo que você tenha configurado seus equipamentos. Então, existem formas de capturar os dados também quando eles estão trafegando pela rede. No momento ali. No momento de trafegar. Eles possuem computadores, esses
big computadores Sim. que são desenvolvidos, enormes, que falam assim, olha, eles fazem X processamentos por segundo, esses computadores eles são desenvolvidos com esta função, a princípio. Né? O Exército, né, as agências de inteligência desenvolvem com essa função, para que eles consigam processar o mais rápido possível as informações que estão trafegando na rede, juntar aquelas informações e descobrir o que está sendo trafegado naquele momento. Algo que foi enviado pode ser depois recuperado, professor? Pode. Eu acho que o que mais importante nesse momento a gente também mencionar é que todos esses sistemas populares, essas plataformas populares, Facebook, Twitter, a própria Microsoft, Google, todos eles são plataformas não nacionais. Né? Isso significa o seguinte, que nós estamos sendo regidos por leis, a nossa informação está submetida a leis que não são brasileiras. Então, não temos autonomia. Não temos autonomia e, na verdade, por exemplo, num sistema que é americano, a lei americana permite você monitorar os dados. Né? Então, quer dizer, nós estamos sendo regidos por uma lei que permite o que a gente está discutindo aqui. Sim. Então, uma defesa interessante, uma menos reativa e mais proativa, seria nós desenvolvermos, investirmos no Brasil com pesquisa e desenvolvimento de plataformas nacionais, em que os códigos sejam brasileiros, né? Em que a gente isso é possível? É possível, é viável. Nós temos um parque aqui de pessoas de tecnologia da informação muito grande, né? Muito promissor a evolução do profissional aqui no Brasil, com grande capacidade. Né? Então, eu acho que o primeiro passo seria a gente começar um investimento, a reação é importante, você se defender, ela é importante, como falou, né, com relação à política de segurança da informação. Mas eu acho que uma questão mais proativa é um desenvolvimento, uma pesquisa e desenvolvimento em cima de plataformas nacionais, em que a gente consiga ter domínio. Ou também investimento em cima de plataformas livres, que não são codificadas por sistemas americanizados, que a gente consiga ter esse domínio sobre esses códigos e não permitir essa invasão na nossa privacidade ou em todo o contexto do governo. Autonomia cibernética. Autonomia cibernética, essa é a grande questão. Querida, qual que é o seu nome? Martiellen. Martiellen, a gente estava conversando no intervalo, né? Eu perguntava se você já tinha se preocupado com isso aqui. E aí, você tranquila, nunca preocupou com isso? Nunca imaginei que era assim. E aí, o que fazer agora? Acabar com o Facebook? Não, agora eu vou tomar cuidado, né? Que cuidado que você vai tomar? Pergunta para eles. O Anderson está ali, ó. Quer perguntar? Pergunta. Pergunta. Que cuidados que eu devo tomar? Vai lá, pergunta. Pergunta, microfone. Vamos lá. Que cuidados eu devo fazer? Bom, ao disponibilizar as nossas informações pessoais e preferências na internet, devemos tomar alguns cuidados, né? Evitar que descrevamos o nosso endereço, fotos que possam nos comprometer. Então, assim, eu acho que o Facebook todos devem ter o Facebook, mas devem ter alguns cuidados, né? A gente estava conversando no intervalo com a professora antes, e nós sabemos até que as empresas, ao contratar, verificam como que essas pessoas se comportam no Facebook. Uau. Né? Então, isso é muito importante. Então, tomem cuidado. O conselho que eu dou é que tomem cuidado. Tenham um pouco de moderação ao utilizarem essas ferramentas sociais, porque no futuro vocês vão precisar disso, certamente. Legal, o advogado quer participar ali. E ela também chiou do lado de cá. Vamos lá, Fernando. O que eles estão falando é tão verdade que existem comunidades assim, odeio meu chefe. Se imagina uma empresa chegar, vai ver seu Facebook, odeio meu chefe. Odeio o guitarrista da banda. Nossa, ele tá lascado. fica realmente complicado. Cara. E dois ainda. Complica. Assim a pessoa também, odeio trabalho, odeio segunda-feira, o meu negócio é só beber, comer lasanha. Então são coisas que realmente complicam. Agora, acredito que ao menos uma dica que eu posso dar, às vezes eu vejo isso e eu fico abismado. A pessoa, igual o professor já falou, coloca o endereço. Mas tem uma segunda coisa que é importante, a pessoa coloca o celular. E coloca o celular. Eu falei, meu Deus, pra que a pessoa coloca o celular do telefone da casa? É algo, inclusive com DDD. Inclusive o seguinte, um tem absurdo. Alguns sites pedem, o Gmail pede, né? Você quer dar o seu celular? Qualquer problema, a gente entra em contato. Mas isso é para o e-mail que você pode colocar até um telefone fictício, por exemplo. Isso. Agora, muitas vezes a pessoa está no Facebook e coloca para todo mundo acessar o Facebook e ver o telefone pessoal da pessoa. É algo que hoje em dia é inconcebível. Demais, né? Até por questão de segurança também, né? De sequestro relâmpago, etc. Tá, legal.
Tem uma dica rápida, crie um e-mail para bobagem. Pronto, crie um e-mail, tipo teste@teste.com.br, tem o seu e-mail para bobagens e aí você coloca ele onde você quiser. Tá. Um ponto importante foi mencionado aqui é comportamental. Hoje em dia, o profissional, ao ser selecionado por uma empresa, um ponto principal que a gente vai ao Facebook, a gente vai ao LinkedIn e vê como ele se comporta. Tá, legal. Olha aqui, ó, tem uma participação agora pelo telefone, né? Ele é o Diego, e ele quer falar com a gente sobre o Deep Web. Olha só. Diego, boa tarde, Diego. Alô, Diego. Uau! Tá me ouvindo, Elias? Tô te ouvindo. Boa tarde. Tudo bem, Diego? Eu tenho uma dúvida. Eu queria perguntar para os convidados o que é a Deep Web, que é tão falado hoje em dia na internet, se é seguro navegar pela Deep Web ou não. Tá bom, boa. Deep Web, vocês já ouviram falar nisso? Seria um mundo, né, onde as coisas terríveis acontecem na web? Olha, coincidentemente, eu tenho um grupo lá na pós-graduação que está desenvolvendo um trabalho de pós sobre isso. É um mundo meio trash, né? Isso. E que filtros inusitados que se colocam com palavras diferenciadas, né, para que você busque e encontre informações fora do nosso âmbito normal mesmo. E aí entra até terrorismo e outras coisas mais. Tráfico, né? Essa coisa toda. Tá. Prostituição, uma série de coisas que a gente, na busca normal, não consegue encontrar. Mas usando algumas técnicas de filtro, você consegue. É seguro navegar nessa internet? Se é seguro navegar? Se é seguro? Olha, se existe monitoramento, né, se você está procurando, eu acredito o seguinte, que existem muitos grupos, eu acredito que deve ser um grupo desse tipo, eu não conheço e não faço parte, mas são grupos que tentam criar máscaras, né, para que eles consigam se comunicar. Tá. Mais uma vez voltamos na coisa da linguagem, do da código linguagem, que você falou. exatamente. Tá, então, legal. Provavelmente é um desses grupos. Por exemplo, essas questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, esses grupos eles se organizam pela internet. Então, eles usam códigos ou mudam algumas palavras para que eles consigam se comunicar e não sejam monitorados. Tá. Mas a polícia, a própria polícia, ela vem monitorando esses grupos também. É porque a relação das redes sociais, né, igual, por exemplo, o Facebook, antes tinha o Orkut, né? Isso. O Orkut não era mais seguro que o Face? Porque o Orkut você tinha todo o controle de todo mundo que entrava e te espionava. Éramos felizes e não sabíamos. Fulano visitou o seu Orkut hoje. Aí vinha lá, Beltrano e tal, todo mundo. O Face, a pessoa entra e sai, você não tem nem noção de quem foi lá. Era ou não era, professor? Tá, legal. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco, tá? Será que éramos felizes? E não sabíamos? Bora lá. Seu nome? Denner. E aí, Denner, pergunta? Como ele disse, a espionagem já é de muito antes. Então, a espionagem digital também. Então, como assim, se o computador mãe está nos Estados Unidos, já vemos sendo espionados de antes. Então, não tem um jeito de se proteger disso. Você está muito inseguro agora, né? Você está assim, opa, tô na furada, né? Tá bom. Tem mais perguntas pro lado de cá? Isso, professora, por favor. Seu nome? Rafael. E aí, Rafa, bora lá. Eu queria saber se existe alguma lei para nos proteger da espionagem americana, alguma lei da própria ONU. Sim, sim. Que nos proteja, para proteger nossa soberania sobre nossas pessoas e nossas informações. Tá, boa. Então já vamos concentrar ali no Fernando, porque as duas perguntas vão um pouco para o seu caminho aí, né? Tranquilo, sim. Então vamos lá. Tá. Só então sendo bem breve aqui nas respostas. Da primeira pergunta, em síntese, a espionagem digital ela não é nova, não é nada inovadora. Ela teve aí seu início, vamos dizer assim, não há uma data certa, mas aí por volta aí da década de 40, pós Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, quando começou aí formalmente a Guerra Fria, então os países eles já se interconectavam e buscavam chegar informações dos outros. O Brasil continua fazendo isso até hoje, diga-se de passagem também. Não somos apenas vítimas, mas também olhamos principalmente países vizinhos. Então não é algo novo e não é algo de hoje. Não é algo novo. Em relação a outra pergunta... O direito internacional, se há uma lei internacional que nos proteja. O direito internacional não nos protege nisso. Não nos protege. Não existe nenhum tratado internacional que vede esse tipo de conduta. No Brasil, internamente, nós temos leis que nos protegem. A própria Constituição Federal ela veda a interceptação de dados em várias ocasiões, salvo, por exemplo, a questão judicial, corte judicial. O problema isso é válido no território nacional, mas as espionagens, em regra, elas vêm de fora. Tá. Então não há o que o judiciário brasileiro, neste momento, fazer. E não existe uma corte internacional, algo que a gente possa recorrer?
Não, existem tribunais internacionais, mas não especificamente para isso. Estamos perdidos, não tem jeito. Entrega para o Obama mesmo, vamos embora. Querida, seu nome? Denislaine. Isso. Eu gostaria de saber, assim, o Brasil foi vítima de espionagem. Ele já fez outros países vítimas? Boa, vamos lá. Acredito que sim, certamente, né? O Brasil também tem, com as suas limitações, também tem todo o seu centro de inteligência, que é feito pelo Exército Brasileiro. Então, certamente, ele deve fazer, como o próprio colega disse, ele deve fazer as suas espionagens, né? Então, talvez em países menores, sim, onde tenham menos segurança que a gente, mas certamente eles também utilizam da mesma ferramenta. Né? Ok. Mais perguntas? Vamos lá? Ítalo. Vai lá, Ítalo. Eu queria saber se existe alguma forma do Brasil se proteger contra a espionagem. Uma internet própria do Brasil seria uma solução? Opa! Não, porque aí nos tornaríamos isolados, né? Então, a internet ela é única, né, no mundo todo, né? Então, não dá para ter uma internet própria. O que nós devemos fazer é investir em educação, investir em treinamento das pessoas. Então, eu acredito, né, depois que com essa questão da fala do comunicado sobre espionagem, que certamente isso é antigo, o Brasil vai investir massivamente nessa questão agora. E isso vale para todos aqui, é uma oportunidade para todo mundo. Né? Tá bom. Ítalo, passa a bola aqui para a professora, o microfone, rapidamente, só para ela, né, entrar também nesse papo. Políticas públicas urgentes, acho que a Dilma já se pronunciou diante a ONU para levar um marco civil, etc. Eu acho que políticas públicas, nesse momento, podem nos ajudar, sim, a nos proteger. Tá. Então, acho que é um momento de agir nesse aspecto. E o Orkut? A gente era feliz e não sabia? Como é que é essa história? A pergunta é pertinente. Não, eu acho que tudo é um processo de um sistema, porque hoje, lá você não era rastreado, e lá, hoje no Facebook... Mas você sabia. Mas eu acho que o negócio é mais intenso, né? Porque nós estamos falando de uma coisa feita às escondidas. Isso. Né? Uhum. Então, assim, de qualquer forma, independente se era o Facebook, se é o Orkut, a gente já estava sendo observado, de certa forma manipulado pelo consumo e manipulado pelas informações. Então, assim, os cuidados têm que ser grandes, os jovens têm que ficar atentos para isso. Vamos usar o Snowden como um ícone nesse momento, né? É um retrato da moral, que eu acho que ele não foi nem traidor. Ele se incomodou com isso, né? Ele se incomodou, é um profissional, se incomodou. Isso. Ele não foi nem traidor e nem tampouco herói. Ele foi um ser humano comum que se incomodou com uma situação e resolveu se pronunciar. Eu acho assim que a gente deve entendê-lo como personagem e tentar entender o que aconteceu, porque foi uma decisão pessoal. Tá, ok. Bom, queria agradecer a presença de todos, viu? Muito obrigado. Chegamos ao final, vai ficar a pergunta, fica no ar ali, mas a gente resolve depois fora do ar. Bom, e você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, continue acompanhando a gente. Vamos com calma, parcimônia, né? E aí, você que está no Facebook também vai participando aí, nós vamos conversando sobre esses assuntos, tá certo? Se não é eu quem vai fazer você feliz, se não é eu quem vai fazer você feliz, guerra, yeah. Essa é a Zóio de Lula, Celebrão Júnior aqui de BH, skateboard de na veia, rock and roll até a alma, quem tá com a gente faz barulho e bate palma. Se não é eu, se não é eu.